Veio o estudo, veio a leitura da palavra, mas veio a dúvida. E Deus confirmou para mim a palavra através do pastor. Deus já estava falando aqui essa noite. Aleluia. Todo dia o pecado vem e chama a gente. E que escolha nós temos tomado? Eita Deus. Domínio próprio. Domínio próprio é você rejeitar o seu eu, a você mesmo, as suas emoções, os seus desejos, aquilo que você quer. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Porém, em Romanos 5,19 diz assim: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem. Aleluia! Muitas das vezes, o pecado vem forte, a tentação vem forte. Por quê? O diabo conhece as nossas fraquezas. E muitas das vezes, a nossa fraqueza é aquilo que a gente mais gosta, o que a nossa carne mais gosta. Mas nós não podemos esquecer que Jesus veio aqui na terra como homem mostrar para nós como vencer o pecado. Hebreus 4, verso 15 diz: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Glória a Deus! Jesus não pecou, irmãos? A gente também consegue. Jesus mostrou para a gente como vencer a nós mesmos. Vamos falar aqui um pouco sobre os pecados da nossa carne. Gálatas 5,16. Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes expõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guardados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A essas coisas, acerca das quais já tenho mão, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem prevalece hoje em você? O seu lugar, pensa na sua cabeça. Quem que é mais forte hoje em você? A sua carne ou o Espírito Santo? Eita Deus. Hoje vamos falar sobre pessoas na Bíblia que não tiveram o domínio próprio e o que aconteceu com elas. Juízes 13, 24. Aleluia. Eita Deus. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo quando para campo de Dan, entre Sara e Estaol. Até aí, vamos ver aqui que o Espírito do Senhor guiava Sansão desde criança. Desde pequeno, já era o Senhor que guiava Sansão. Agora vamos para Juízes 14, verso 1. Eita Deus. Glória. E desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-se a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timinate, das filhas dos filisteus, agora pois tomá-la por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o teu povo, para que tu vós tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai:
toma-te esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Podemos ver aqui que mesmo Sansão, tendo uma mulher do povo inimigo, ainda assim era Deus que estava na vida dele. Deus ainda estava guiando os passos de Sansão. Agora Juízes 16, verso 1. Glória a Deus. Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos caziques: Sansão entrou aqui, cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Para toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com os ombreiros e juntamente as trancas, e tomou, pondo sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte que estava defronte de Hebron. Até aqui, por enquanto. Podemos ver que Sansão se deitou com uma prostituta, e aqui a Bíblia não relata, não fala que Deus estava com ele. Aqui podemos ver que Sansão começou a agir segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios passos. Porém, a bênção do Senhor ainda estava com Sansão. Ele conseguiu levar os portões em seus ombros. Então podemos ver que a bênção do Senhor estava com ele, mas não era mais Deus que estava agindo na vida de Sansão. Agora sim, próximo. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, vamos, que consiste a sua grande força, e como poderíamos assanhar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-me que consiste a tua grande força, e que poderia ser amarrado para poder afligir. Disse-lhe Sansão: se amarrassem com 7 vacas de vinhos frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vacas de vinhos frescos que ainda não estavam secos, e ela amarrou com elas. E o espia estava lá com ela na câmara interior. Então ela lhe disse aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Então quebrou as vacas de vinhos, como se quebra o fio da estampa ao cheiro de fogo. Assim não se soube que consistia a sua força. Sansão estava tão cego espiritualmente que ele não via a mulher com que ele estava se relacionando. Ele estava apaixonado. Não podemos dizer que paixão é amor, porque paixão muitas vezes engana o nosso coração. Dalila fez tudo o que Sansão disse que não podia fazer para não perder sua força, e aconteceu que Sansão mentiu para ela, não era verdade. E Sansão continuou com sua força, mas ainda assim continuou com ela. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e disseste mentiras. Ora, declare-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, o amarrou com elas, e disse aos filisteus: vem sobre ti. Sansão e o espia estavam na câmara interior. Então quebrou seus braços como um afio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declare-me, pois, agora que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liço da teia. E ela se fixou com a estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo do teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte.
E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou marizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser reparado, ia ser a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ou seja, depois de dias, ela ficando falando, insistindo na cabeça dele, Sansão ficou de saco cheio e contou a verdade para ela. Mesmo cego, depois de 3 vezes contando mentiras e vendo que acontecia tudo o que ele dizia, ele ainda não enxergava a mulher que ele estava. Cego espiritualmente, seguindo os seus próprios desejos. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela fez-o dormir sobre os seus joelhos, e o chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligir, e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o despertou ele do seu sono, e disse: sairei, antes desta vez como dantes, e sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Deus, irmãos, não é um Deus que obriga as pessoas a fazer o que elas não querem. Deus não é um Deus chato. Ele não vai amarrar você, fazer você ficar de joelho e adora-me, eu estou mandando. Não. Deus, ele é amoroso. Ele deixa você buscar se você quiser. E se você quiser ir para o mundo, ele também não vai impedir. Assim como Sansão. Sansão estava andando tipo de uma estrada escura, sem luz nenhuma. Estava cego, tinha, parece que uma faixa em seus olhos. Podia ter armadilhas, podia ter buraco, ele podia cair, não estava enxergando. Como diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a luz para o meu caminho. Aleluia! Jesus ilumina o nosso caminho, irmão. Jesus ilumina nossa estrada. E Sansão estava sem Deus. E ele achou: mais uma vez, eu vou vencer os filisteus, como sempre. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Deus, às vezes, como nós insistimos tanto: Deus, deixa eu fazer isso aqui. Não, filho, é errado. Não, deixa eu fazer. Deus vai lá, tá bom, faz. E deixa a gente ver do nosso jeito, até quebrar a cara. Eita Deus! Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos e fizeram descer a casa. E amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele num moinho de cárcere. Olha só a humilhação que ele passou. Antigamente, quem girava o moinho eram os burros e os jumentos, para a comida não ficar parada. E no lugar dos burros, ele que foi usado. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que se multiplicava aos nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se eles o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembre de mim, e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arruinou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que mataram em sua vida. Podemos ver aqui que depois que Sansão quebrou a cara, depois que aconteceu tudo isso com ele, aí ele enxergou
a luz acendeu e ele viu aonde ele chegou. Ele reconheceu que estava errado, pediu perdão e Deus, como sempre, o perdoou. Deu uma segunda chance a ele. Ele morreu? Sim. Muitas vezes o salário do pecado se torna a morte. Mas o importante é que Deus perdoou ele. E ele matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Uma prova, Deus sempre nos perdoa também. Lucas 15, verso 11. Glória a Deus! Deus, Aleluia! E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens em que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo e lançando seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e o matai, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Aleluia! Meu Deus. Podemos ver aqui, ele viveu tudo o que ele queria. Gastou todo o seu dinheiro com coisas que não valiam a pena. E o pai, como significa Deus, deixou: ó filho, você pode ir, a escolha é sua, pode o dinheiro que você me pediu, pode ir. E o filho foi para um país longe, e lá gastou com prostitutas, com bebidas, com tudo que era ruim. Até que chegou uma grande fome naquele país, como diz aqui, e ele ficou sem nada, porque já tinha gastado todo o dinheiro dele. Então só restou ele trabalhar para um homem cuidar de porcos. Ele estava com tanta fome, que a Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos. Geralmente a comida dos porcos são cascas, restos de comida estragada. E imagina aquele cheiro azedo que dava, e ele querendo comer aquilo. Mais uma vez chegou a tanta humilhação, que só assim, depois de quebrar a cara, enxergou: aonde eu cheguei? Lá no meu pai, eu não trabalho, os empregados dele trabalham, tem comida, almoço, janta, e eu aqui querendo comer comida de porcos. Vou voltar lá, falar: pai, quero trabalhar para você, pelo menos lá eu vou ter comida. E ele voltou. O mais interessante é que a Bíblia fala que quando o pai avista o filho, ele sai correndo, de braços abertos, e abraça e dá um beijo nele. E ele fala: pai, me desculpe, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. O Senhor pode me perdoar? Deixe-me ser seu servo. O pai disse: não. Pega lá a melhor roupa que a gente tem, a melhor sandália, o anel mais caro, coloca na mão dele e vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto retornou. Engraçado que o filho mais velho ficou bravo, né? Ele falou: pai, como assim? Eu estou aqui trabalhando com o senhor há anos, o senhor nunca fez uma festa para mim. Aí o meu irmão estava no mundo, gastando dinheiro com porcarias, ele volta e o senhor aceita ele, faz uma festa para ele. Ele fala: filho, tudo que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e foi achado. Se puder colocar no versículo 7. Aleluia! Glória a Deus. Digo, pois assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus, Ele não fica com raiva de você. Às vezes nós pecamos e falamos:
nossa, eu pequei mais uma vez. Deus vai ficar com raiva de mim, vai ficar triste comigo, não vai me perdoar. Não, irmãos. Como diz Salmos 23, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Não temos que ter medo de Deus. Deus sempre vai nos amar do jeito que nós somos. Ele respeita sempre nossas escolhas. Glória a Deus. Nós não podemos querer ser quente aqui na igreja, em casa, ou na escola, ou em qualquer lugar. A gente querer ser frio. Começar a falar besteira, palavrão, assistir besteira. Quando a gente estiver sozinho, quando não tiver ninguém olhando, irmão, quando não tem ninguém olhando, a gente está pegando, às vezes acha que não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo. O diabo também vê. Irmãos, e se você continuar na igreja, continuar pecando, a Bíblia fala que Deus não aceita morno. Deus sente ânsia e vomita. E Deus, irmão, Deus conta. Se Deus não contar para alguém, alguém vai e pega você no flagra. Um grande exemplo aqui, Davi. Davi tinha que ir para a guerra, mas ele falou, dessa vez eu não vou ficar aqui descansando, deixa meus soldados lá e eu vou ficar aqui no reino. Beleza, ficou. Só que na janela do seu quarto, ele foi lá e viu Batseba tomando um banho. E lá, com os olhos pecaminosos, carnais, ele a desejou em seu coração. Chamou ela para o seu quarto, teve relações com ela e ficou por isso. Ninguém descobriu, ninguém sabia, estava em segredo. Até que ela chegou nele e falou, eu estou grávida. Enquanto o marido dela estava na guerra, não tinha como ser outra pessoa, né? Só podia ser Davi. Então Davi ficou com medo, muito medo. O que ele fez? Tá bom, chama o marido dela, chama Urias de volta para cá. Para ele ter relações com ela, assim, de enganar ele, falar que ele é o pai, não eu. Urias veio e falou assim, não Davi, não vou. Tem muitas pessoas na guerra morrendo agora e eu aqui descansando com minha mulher, não vou. Davi tentou de tudo, falou, tentou embriagar, conversou, mas Urias de jeito nenhum não quis. Davi falou assim, tá bom, então volta para lá. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou colocar Urias no posto de frente de batalha. Geralmente na época, quem ficava, os primeiros soldados eram os primeiros a morrer. Davi pensou nisso e colocou Urias lá. E Urias assim morreu. E o tempo passou, Batseba ficou viúva, Davi a tomou como esposa, a barriga começou a crescer e ficou por isso. Davi, ninguém nunca vai descobrir. 2 Samuel, capítulo 12, versículo. Meu Deus. Aleluia. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse, havia um homem numa cidade. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia seu regaço, e a tinha como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou-se esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que vira a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vira a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse, Natã, vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tomara dar quadruplicado, porque faz tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã olhou para Davi e disse, esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tal e tais coisas. Porque, pois, desprezares a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Aminon. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti,
E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor o perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Todavia, porquanto com deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, dera Davi, e adoeceu gravemente. Deus perdoou Davi aqui, irmãos. Mas mesmo com o perdão, a consciência veio. Você tem que ter noção. Quando você sabe que você está errado, você sabe que é pecado, mas mesmo assim você arrisca fazer, você tem que ter noção, que vem a consequência também. Eita Deus! Meu Deus! Como aquele desenho antigamente, fica um diabinho aqui falando e um anjinho aqui. A quem você está ouvindo? Davi ouviu a voz do mal. Pegou Betseba, matou Urias, achou que ninguém ia descobrir. E o profeta não tinha como saber, Deus falou para ele, revelou tudo de Davi. E realmente aconteceu. Depois de muito tempo, o filho de Davi tomou o trono dele e fez as coisas com a mulher na frente de todo o povo de Israel. Então cuidado, irmão. Tudo que você faz escondido, você acha, minha mãe saiu do mercado, vou ficar aqui. Você acha que ninguém está vendo. Olha aí! Você pensa que está sozinho, Meu mas você Deus. não está. Tem olhos em toda parte. Experiência própria, eu falo. Eita Deus! Aleluia. Meu Deus! O diabo, irmãos, ele vem como um leão, bramando a quem possa tragar. Nós temos os anjos ao nosso redor, mas o diabo fica ao derredor, lá fora, longe, só observando você. Ele estuda você. Ele fala, então ele gosta disso, vamos estar aqui para tentar ele. Ele vem com uma bandeja de pecado oferecendo a você. Como um testemunho de um pastor que eu vi, não me recordo o nome dele agora, mas ele disse que no sonho que ele teve, tinha uma mesa redonda e via uma mulher bonita com um vestido vermelho, bem sensual vestido, falando, vamos lá fazer comigo isso aqui. Ele, não posso, eu sou de Deus, eu sou crente, não posso. Não, vamos lá. A mulher chamou, tentou pegar ele, não vou. Teve uma hora que essa mulher ficou tão brava que essa mulher se transformou em um demônio na frente dele. Ele ficou tão bravo, repreendeu, saiu, ele acordou mal, orou e passou. Mas a nossa vida é assim, você não vê. Mas quando você acha, acho que eu vou fazer isso aqui, acho que eu vou fazer isso aqui, acho que eu estou com vontade de fazer, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Você acha que é você, mas não é. É a voz do mal. Se você vai ouvir a voz ou não, a escolha é sua. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! O diabo tem medo de quem resiste a ele. Resistir ao diabo, resistir ao pecado e ele fugirá. Assim como Jesus estava no deserto jejuando, estava com fome, 40 dias já. O diabo chegou nele e falou, se você é Deus, transforma essas pedras em pães para você comer. Falou, não tem só de bom viver ao homem. Mais uma vez chegou lá, se você é Deus, pula desse outro aqui, Deus vai enviar os anjos para segurar você. Não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, chegou lá, tá vendo esses reinos, essas posses, essas riquezas, essas mulheres? Se você se prostrar, se já ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo. Servirei somente a Deus e buscar somente a Ele. Sai daqui, Satanás. Ele resistiu ao diabo, mandou embora. A gente faz isso, sabe, às vezes, a gente não quer lutar sozinho. Não, eu consigo vencer. Deus, dá mais uma chance, me perdoa, eu consigo. Quando você vai entender que você não vai conseguir sair sozinho? Meu Deus! Tem que pedir ajuda para Deus, para pessoas, pastores, os líderes de jovens, confesse os seus erros a Ele, peça ajuda. Porque quando você peca, você cai no buraco. Você pede perdão, se arrepende, não faz mais, Deus tira você do buraco. Mas quando você peca e depois volta para o mesmo erro, o buraco vai ficando mais fundo. Vai ficando mais fundo. Até se tornar um grande abismo. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Meu Deus! Até ficar impossível de sair. Você consegue sair com alguém, esticando o braço,
dando uma escada para você sair, como a Bíblia diz. Confessar seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, porque o coração do justo tem muitos seus efeitos. Meu Deus! Deus está falando aqui nessa noite, amém? Aleluia! Você tem a escolha. Ai, eu não consigo, eu sou muito fraco. Quando eu vejo, eu já fiz. Não, você tem a consciência. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Você sabe que é errado. Se você quiser fazer, a escolha é sua. Deus não vai obrigar você, não. Você não vai fazer, você vai obedecer, não. Deus só observa. Já pensou que você está fazendo uma coisa errada? Deus vai lá e está no dedo para você parar de respirar? Porque não pode esquecer que quando você está fazendo um erro, Deus vai te ver também. Aí eu vi lá o diabo, fica lá, Deus, não é ele, seu filho, pecando mais uma vez aquele erro, que você tanto ama, o que você criou, a sua obra preciosa, mais uma vez pecando. Então, irmãos, vigiem, orai e vigiai, estejam atentos. Não é brincadeira. Aqui parece tudo normal, mas lá fora está tendo uma batalha espiritual todo santo dia. Vocês, eu, os pastores, todos nós sofremos tentação. Um louvor. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. E você vai pedir Deus se você quiser. Amém? Agradeço a oportunidade que Deus me deu hoje. Meu Deus! Deus